vamos tentar falar um pouquinho sobre cartografia. Cartografia é uma ferramenta utilizada por várias ciências. E essa ferramenta, a cartografia, tem como principal objeto de estudo formas, maneiras de se representar a Terra. Então, a cartografia é uma ferramenta utilizada por várias ciências para se representar a Terra, para se representar o nosso planeta. Nós temos duas principais formas de representação da Terra e eu tentei mostrá-las aqui para você. Dá uma olhadinha. Primeiro eu tenho essa figura aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. Isso aqui é o globo terrestre. Então nós temos o globo terrestre como uma das ferramentas para se representar a Terra. O globo, ele apresenta vantagens e desvantagens. Por exemplo, o globo terrestre, qual seria a grande vantagem em se representar a Terra a partir do globo terrestre? A forma do globo. Qual é a forma do globo? A forma do globo é esférica. Então o globo tem uma forma esférica, muito próxima da forma da Terra, que é geóide. O que é geóide? Geóide é uma forma muito parecida com a forma da Terra. Foi feita uma imagem em 2011, onde se mostra, não é? O que seria mais ou menos a Terra. Essa imagem foi feita de satélites, não é? E a Terra parecia uma batata, não é? Não algo esférico, mas uma batata. Então, geóide é algo muito próximo da Terra. Geóide é típico da Terra. Então, a forma do globo esférica, parecida, próxima com a forma da Terra, que é geóide. Essa seria a grande vantagem. Quando você olha para o globo, você está olhando para algo muito parecido com o que realmente é a Terra. E a desvantagem do globo? Se tem vantagem, tem que ter desvantagem, não é? A desvantagem do globo, olha de novo. Eu fiz um desenho para você aqui, onde eu mostro, né? Eu faço uma ilustração aqui, quando eu tentei indicar a América. Então aqui estaria mais ou menos o continente americano, né? Olha para a lousa aqui, ó, e vê aqui que desvantagem você consegue notar na representação da Terra através do globo terrestre. Olha aí, a desvantagem está aqui, ó, visão parcial da Terra. Como assim? Quando você olha para um globo, nesse caso aqui, você está olhando para onde? Para o continente americano, não é? Então você não está enxergando aqui a África, a Europa, a Ásia, a Oceania. Você enxerga sempre a América. Para enxergar os demais continentes, tem que fazer o quê? Girar, manusear o globo. Então o globo terrestre, a desvantagem é que ele me dá uma visão parcial da Terra. Eu não consigo ver ao mesmo tempo, concomitantemente, todos os continentes, todos os oceanos da Terra. Então, vantagem do globo, forma do globo, esférica, parecida com a forma da Terra, que é geóide. Desvantagem do globo, visão parcial da Terra. Não me dá uma visão holística, não me dá uma visão total. Agora pense, se eu quiser ter uma visão total, se eu quiser ter uma visão holística da Terra, o que eu posso fazer? Visualiza aí. O que será que a gente pode fazer com esse globo aqui? Eu tenho uma ideia. Que tal se nós abrirmos essa esfera? Abrirmos o globo. Se nós abrirmos o globo, nós vamos ter então uma visão total. Vamos ver, vamos conseguir ver, não é? Todos os continentes, todos os oceanos da Terra. Vai ficar mais ou menos assim. Dá uma olhada aqui, ó. Então, eu peguei esse globo aqui e abri dessa maneira aqui. Então, eu peguei uma esfera e coloquei essa esfera num plano. Esfera num plano. Vamos inverter? Esfera num plano. Planisfério. Planisfério. Uma esfera posta num plano. Então eu abri o globo e coloquei esse globo em um plano. Fiz o meu planisfério. Principal vantagem do planisfério, a visão total, a visão holística da Terra. Eu enxergo no planisfério todos os continentes, todos os oceanos concomitantemente, ao mesmo tempo. E aí, será que temos alguma desvantagem no planisfério? Dá uma olhadinha. Eu peguei aqui a minha esfera, coloquei num plano. Mas sempre que você fizer isso, pegar algo esférico, algo redondo, circular,
colocar num plano, o que vai acontecer? Vai ficar assim, ó. Como assim? Olha só, dá uma olhada. Isso aqui, ó, não existe, não é? Se você juntar todas as partes aqui, você tem um globo de novo. Agora ficou essa parte aqui que não existe. Isso aqui não existe. O que nós temos que fazer? Bom, os cartógrafos acreditam que é necessário você dar uma noção de continuidade. Então, para que não ficasse esses espaços vazios aqui, esse espaço foi preenchido com o que na realidade não existe. Mas espera aí, vamos preencher o que não existe? Isso você vai distorcer exatamente. A grande desvantagem de todo e qualquer planisfério são as distorções inerentes a toda e qualquer projeção de algo esférico num plano. Toda vez que eu projeto algo que é esférico num plano, inevitavelmente irei incorrer em distorções. Portanto, todo e qualquer planisfério trará sempre as distorções. Isso é um problema insolúvel. Não há nenhuma projeção em que você não tenha o problema das distorções. Portanto, quando projetamos algo esférico num plano, temos que escolher qual tipo de projeção faremos, porque dependendo da projeção, iremos privilegiar uma determinada área em detrimento de outra. Então, a escolha da projeção é fundamental para que você consiga trazer mais fidelidade à área representada. Nós vamos ver agora algumas das principais projeções cartográficas da Terra. Vamos ver uma das principais projeções cartográficas, uma das mais estudadas, não é? Vamos falar sobre a projeção cilíndrica. Projeção cilíndrica. Você lembra da questão do globo? Então você vai imaginar o globo terrestre. Vamos abrir esse globo terrestre agora. Mas de que maneira? Olha, eu fiz uma ilustração aqui para tentar te mostrar. Imagine, aqui é o globo terrestre. Aí eu vou envolver, não é, esse globo numa folha de papel transparente. Então, envolvo o globo numa folha de papel transparente. E aí? Aí eu vou desenhar aqui, ó. Vou fazer aqui o contorno dos continentes. Vou desenhar aqui. E aí depois eu vou e abro essa folha. Aí você tem a tal da projeção cilíndrica. Só tem um detalhe. Essa projeção, a cilíndrica, é uma projeção que ela vai ser muito boa para que eu represente áreas onde a folha tocar o globo. Então, a projeção cilíndrica é ideal para se representar áreas próximas à linha do Equador. Dá uma olhada aqui, ó. Então imagina, eu envolvi o globo nessa folha, a folha vai tocar inteiramente o globo aonde? Nessa área aqui, não é? Ó? A área próxima ao Equador. A região dos polos, ou a partir do Trópico de Câncer ao norte e a partir do Trópico de Capricórnio ao sul, começará a ocorrer o quê? A curvatura da Terra. Aí a folha não vai tocar o globo. Para eu representar essa área, eu vou ter que ou dobrar a folha ou achar um outro artifício. Isso vai trazer as distorções. Então, essa projeção aqui, ela é ideal, a projeção cilíndrica, para representarmos áreas entre os trópicos. As distorções aqui na projeção cilíndrica ocorrem em áreas de alta latitude. As áreas representadas com maior fidelidade são áreas de baixa latitude, próximas ao Equador, na zona intertropical. Por exemplo, se eu quero fazer um mapa da Colômbia, a Colômbia é um país entre os trópicos, então uso a projeção cilíndrica. Eu quero fazer um mapa do México, o México é um país entre os trópicos, uso a projeção cilíndrica, porque ela representará com maior fidelidade esta área, a área próxima aos trópicos. Agora, e se quiser fazer um mapa do Canadá? O Canadá, ele está além do Trópico de Câncer. Está entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico. A maior parte do Canadá está ao norte do Círculo Polar Ártico, não é? Então, o que você tem? Não é essa a projeção, a cilíndrica, a ideal para representarmos, por exemplo, o Canadá.
Então, guarda isso. A projeção cilíndrica é ideal para representarmos áreas entre os trópicos ou na zona intertropical. Dois cartógrafos, em dois momentos históricos diferentes, se notabilizaram por utilizar essa projeção aqui, a cilíndrica. Dá uma olhadinha aqui nos dois. Então, eu desenhei para você duas projeções aqui, onde eu vou tentar mostrar a diferença. Um deles é esse cara aqui, ó, Mercator. Mercator é como ele era conhecido. O nome dele é Gerhard Kramer. Só que ele é um cartógrafo do século XVI. Para você entender um homem, você tem que entender o contexto histórico que ele viveu. Esse senhor, o conhecido como Mercator, Gerhard Kramer, foi um homem que viveu no século XVI. E qual é o contexto histórico do século XVI do ponto de vista do mundo ocidental? Foi o período das grandes navegações, foi o período da expansão marítima, foi o período onde se buscava um novo caminho para se chegar ao Oriente. E quais foram os países que foram pioneiros? Aliás, qual foi o país que foi pioneiro nesse processo? Foi Portugal. Portugal acreditava que chegaria ao Oriente contornando o continente africano. Ele chamava isso de circunnavegação, não, de périplo africano. Périplo africano é como Portugal chamava a tentativa de chegar até o Oriente contornando o continente africano. Então, o que interessava para Portugal eram os contornos dos continentes. Dentro deste ponto de vista, o cartógrafo Mercator, ou Gerhard Kramer, ele fez uma projeção onde ele privilegiava os contornos, as formas dos continentes. A projeção do Mercator é uma projeção conforme e eurocêntrica, isto é, a Europa está no centro. Se você pegar uma projeção do Mercator, que foi essa que eu tentei desenhar, que é a que você mais conhece, aliás, você verá o seguinte: os países do hemisfério norte estão supervalorizados. As formas dos continentes estão perfeitas, mas a área não. Para você ter uma ideia, a Groenlândia, que está aqui, ela é 7 vezes menor do que a América do Sul. Mas não é isso que está dito aqui, não é? Nesse meu desenho aqui, a Groenlândia está com uma área muito maior do que realmente ela é. Por quê? Porque a Groenlândia está distorcida. Distorcida em quê? Na sua forma, na sua área. A Groenlândia aqui tem uma área supervalorizada. As formas aqui do Mercator, as formas do continente, traçadas pelo Mercator, estão perfeitas. A área não. A área está distorcida. Diferente do que fez o Peters. Olha aqui. Arnold Peters. Esse cartógrafo já é da segunda metade do século XX. Nós estamos falando aí num outro contexto histórico. Nosso amigo Mercator, século XVI. O Peters, século XX. Qual é o contexto histórico da segunda metade do século XX? É o período da Guerra Fria, da bipolaridade, onde as superpotências Estados Unidos e União Soviética disputavam a hegemonia mundial. Nesse contexto, o mundo era dividido em primeiro mundo, os países capitalistas aliados dos Estados Unidos, segundo mundo, os países do socialismo real aliados à União Soviética, e havia um grupo de países que não se encaixava nem no primeiro, nem no segundo mundo. Eles formaram, em 1955, na Conferência de Bandung, na Indonésia, o bloco dos não alinhados, que não se alinhavam nem ao primeiro, nem ao segundo mundo. Eles formaram o chamado terceiro mundo. E o que o terceiro mundo tem em comum? O terceiro mundo tem em comum o subdesenvolvimento, dependência econômica e desigualdade social. Mas o que isso tem a ver com o mapa? Tem a ver que esse mapa do Peters, olha só, ele privilegia a área e não as formas. Dá uma olhada aqui, ó. Você consegue ver como a América Latina está muito mais valorizada em relação à projeção do Peters. Olha a Groenlândia, que pequenininha que está, não é? Porque é essa a área dela. Aqui ela está supervalorizada, porque nesse mapa eu privilegiei as formas, nesse aqui eu privilegiei as áreas. Nesse mapa, então, estão muito bem representadas a América Latina e a África, países subdesenvolvidos, no contexto da Guerra Fria. Então, essa projeção aqui é uma projeção equivalente. Equivalente ao quê? A área. Então, Peters privilegia a área. Mercator privilegia as formas.
todos dentro da projeção cilíndrica.